Olá, irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos, mais uma vez, glorificarmos o nosso Deus por meio da leitura da sua palavra e que nós possamos fazer isso juntamente com a nossa família, para que todos juntos sejamos edificados e possamos glorificar o nosso Deus cada vez mais. Meus irmãos, eu gostaria de falar algo que é muito comum para aqueles que são pais e para aqueles que lidam com crianças pequenas, que é sobre aquela brincadeira do cadê o bebê, né? Muitas vezes a criança, ela apenas esconde os seus olhos, né? E nós perguntamos, cadê o bebê? Aonde que ele foi? E a criança se diverte com aquilo, pensando que nós, os adultos, de fato não estamos vendo-a. Quando de fato nós sabemos que ela está ali, sabemos onde ela está, mas a criança, no seu imaginário, né, inocente, infantil, ela pensa que de fato se escondeu. E por vezes ela se esconde, né, em algumas situações, somente cobre os seus olhos para tentar fugir de alguma situação. É interessante, muitas vezes nós também agimos como crianças em relação a Deus. Pensamos que Deus não está vendo as nossas ações, o nosso pecado e o estado em que nós nos encontramos. Talvez nós podemos esconder das pessoas, mas não de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. E eu gostaria de fazer a leitura hoje da palavra de Deus, de um texto que fala de um homem que pensou que poderia se esconder de Deus e que, como uma criança, quis esconder-se do Senhor, mas não pôde. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, né, e acompanhassem comigo a leitura de Gênesis, capítulo 3, o verso de número 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O verso de número 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Meus irmãos, o que nós observamos nessa leitura é que o homem e a mulher, eles se esconderam no jardim, entre os arbustos, e ali pensaram que estavam, de fato, escondidos de Deus, e que talvez Deus não os visse quando estava o Senhor andando pelo jardim. Algo interessante de falar do texto que nós lemos é que, até poucos instantes, aquele homem e aquela mulher, eles eram plenamente santos. Eles estavam, de fato, numa situação espiritual plena. Eles tinham um pleno acesso, um verdadeiro acesso a Deus. Eles realmente não conheciam algo que poderia realmente distanciá-los de Deus. Mas nós observamos nesse capítulo 3 que o homem pecou. O homem e sua mulher. A mulher, persuadida pela serpente, enganada pela serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não somente comeu, como também deu ao seu marido. E naquele momento, ambos, eles não mais foram reconhecidos como eram, começaram a sentir algo estranho, um olhou para o outro, reconheceram que estavam nus,
E tudo que estava à sua volta foi também modificado. Não porque aquilo que estava à sua volta modificou, mas porque eles passaram a ver as coisas de forma diferente. Acontece que o homem e a mulher, que antes estavam vivos espiritualmente, receberam a punição de Deus, que fora dito lá em Gênesis capítulo 2, o verso de número 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós observamos é que esta profecia, esta promessa de Deus, não estava falando realmente ou simplesmente da morte física, porque eles não morreram fisicamente. E o que Deus havia dito foi bem claro, que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqueles homens, e aquele homem, Adão, e a sua mulher, Eva, comeram. Mas eles não morreram fisicamente. Mas de que morte se tratava? Da morte espiritual. A partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não mais ficaram vivos espiritualmente. Agora eles estavam mortos espiritualmente. Estavam distante da presença de Deus. E isso veio sobre eles, fazendo com que eles observassem que estavam em luz, fazendo com que eles não mais amassem a presença de Deus, antes esconderam-se do Senhor quando o Senhor se aproximou. Antes, o amor que poderiam ter na presença do Senhor se tornou como medo. Agora eles têm medo da presença do Senhor. Eles estão distantes da presença do Senhor. Eles não mais querem estar com o Senhor. E é onde o Senhor pergunta para eles. O Senhor perguntou ao homem: onde estás? Deus não estava fazendo uma pergunta simplesmente para saber onde Adão estava fisicamente. Como nós falamos, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor, ele é onipresente e está em todos os lugares. O Senhor é onisciente, ele conhece todas as coisas. A pergunta não era para saber aonde Adão estava, se estava debaixo, atrás daqueles arbustos ou atrás daquele outro arbusto. Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. Deus estava perguntando: onde está o homem que eu criei? Onde está o homem perfeito? Aonde está o homem que é a minha imagem e semelhança? Onde está o homem sem pecado? Onde está o homem que tinha e estava em plena comunhão comigo? Onde está o homem que eu não mais o reconheço, que eu não mais o identifico? O homem que estava ali não era o homem perfeito que Deus havia criado. Não era o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, mas esta imagem e semelhança, mesmo permanecendo no homem pecador, agora estava borrada, estava manchada por causa do pecado. O homem que antes buscava o Senhor e tinha prazer em estar com o Senhor, era o homem que agora distanciava-se do Senhor e tinha medo da sua presença. Era o homem que agora não poderia mais estar em comunhão com Deus Santo, porque esse homem já não era mais santo. É interessante, irmãos, que esse homem, ele não estava mais ali. Deus ainda criou um meio, naquele dia, para que o homem pudesse se aproximar de Deus, para que houvesse essa possibilidade. E naquele mesmo dia, Deus fez a promessa de que enviaria a Jesus Cristo.
de uma maneira muito germinal, muito singular. Talvez nem todos poderiam reconhecê-la de uma maneira simples, mas todos poderiam saber que Deus estava criando um meio, e este meio, para que o homem pudesse retomar a sua posição original, era somente por meio de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não fuja da presença do Senhor. Deus conhece a sua vida. Deus sabe onde você está. Coloque-se diante dele. Humilhe-se diante dele. Peça que ele perdoe os seus pecados e volta para a presença do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, abençoe-nos para que nós possamos voltar à tua presença, mesmo reconhecendo os nossos pecados, possamos ver em ti e em teu Filho Jesus Cristo o caminho para que nós possamos voltar à comunhão que nós perdemos em Adão, mas que podemos recuperá-la em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja conosco, fortaleça o nosso caminho, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.